Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Faz um bom tempo, muito tempo nessa congregação. Teve algumas oportunidades que eu tive, mas devido a muitas coisas não deu para estar pregando. E uma dessas vezes, a irmã Cláudia me substituiu, eu fiquei só assistindo ela. Por que isso hoje não aconteceu? Mas, irmãos, dentro de pouco tempo nós vamos ministrar a palavra do Senhor. E um texto que chamou muita atenção nesses dias, e quando o nosso dirigente ali me chamou, disse: ó, pessoal, o senhor vai ministrar no domingo, e esse texto mexeu comigo. É de costume, em todo culto que tem um tema, culto de ceia, culto de jovens, culto da família, nós trazemos uma palavra relacionada ao tema do culto, né? Mas como essa palavra ela já estava em mim, eu falei: eu vou ministrar ela. E hoje à tarde eu fiquei assim: Senhor, fala com a igreja como tu falaste comigo. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu gosto mesmo de ouvir o irmão Marquinhos, o Daniel, o nosso dirigente. Gosto de ficar só ouvindo esses anos, mas hoje chegou a minha vez. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, é um texto bastante conhecido por todos nós. A cura do endemoniado de Gadareno. Eu vou ler, os irmãos, só acompanhem. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Ao terminar, fique com a sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Amém? Eu vou ler na revista atualizada. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não mandasse fora do país. Ora, ali pelos montes uma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogava a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. O 13. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos e entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. 16. Os que haviam presenciado os fatos contavam o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam ao que fora endemoniado que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Glória a Deus. Esse é um dos textos que mexe conosco, irmãos. Jesus, ele teve muitos encontros. E o ministério de Jesus, ele teve um palco, um cenário, onde aconteceu muitos milagres. E esse local era Galileia. A região da Galileia, Jesus, ele operou muitos milagres e maravilhas, como ele transformou água em vinho, curou a mulher do fluxo de sangue, acalmou a tempestade, andou sobre as águas, ele multiplicou os pães e os peixes, ele curou o paralítico que foi descido pelos amigos pelo telhado. Então Jesus, ele fez muitos milagres na região da Galileia e no mar da Galileia. No capítulo 4, que é o capítulo anterior, Jesus, ele resolve fazer uma coisa que ele não tinha costume de fazer, ou ele nunca tinha feito. Há pelo menos não existe registro bíblico que Jesus atravessou o mar da Galileia para a região dos Gadarenos. Esse é o único texto que Jesus faz essa travessia, que Jesus vai a uma região que ele nunca tinha ido, porque os milagres e sinais eram concentrados na região da Galileia, de Cafarnaum, Betsaida. Então ali ele fazia muitos milagres, mas ele resolveu: vamos passar para outra marcha. E o texto diz que já era tarde quando Jesus toma a decisão com seus discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar. E os discípulos obedecem ao Senhor Jesus, e eles começam a travessia para o outro lado. E os irmãos sabem que quando eles estão atravessando o mar da Galileia, que tem 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura, inicia uma tempestade. Há estudiosos que dizem que os demônios, quando souberam que Jesus ia atravessar o mar para a região deles, eles provocaram essa tempestade. Mas como a Bíblia não me afirma isso, então eu não posso afirmar. Mas que houve uma tempestade. E Jesus estava cansado, e Jesus estava dormindo na proa do barco. E aquele vento e água entrando no barco, e a Bíblia diz que os discípulos, eles começam a se apavorar. E eles resolvem acordar Jesus. Irmãos, se você ser meu amigo, quando eu estiver dormindo, não me acorde. Pensa no homem que acorda zangado. E eles acordaram Jesus. Mestre, não te importas que nós vamos perecer? E Jesus acorda e acha chateado, diz: rapaz, mas vocês são tímidos, vocês são medrosos. E Jesus pega, acalma o mar e a tempestade, e tudo se acalma. E a pergunta dos discípulos para um para os outros, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Eles ficaram assustados, porque eles já tinham presenciado muitos milagres, mas isso de parar o vento e a tempestade e o mar é a primeira vez. E ele pergunta: quem é esse que o mar e o vento lhes obedecem? 4 capítulos depois, Jesus está com seus discípulos e ele faz a mesma pergunta: quem o povo aí fora dizem que eu sou? Eles dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou um profeta, ou algo assim. Ok, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho
Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus andava com seus discípulos, os discípulos conheciam Jesus, mas não confiavam em Jesus. Não tinham ainda a sua fé fortalecida, ou não tinham depositado no Senhor toda a sua confiança. E quando Jesus atravessa o mar da Galileia, o demônio, o homem endemoniado, vai receber Jesus. E quando ele recebe Jesus, a Bíblia fala que ele adora Jesus. Jesus, ele é recebido por um homem endemoniado. A Bíblia não diz quem é esse homem. A Bíblia não narra se ele é João, se ele é o nome desse homem. A Bíblia não descreve. Só que o homem endemoniado. A Bíblia fala que esse homem não dá informações se ele tinha filhos ou quantos filhos, se ele tinha esposa, se ele tinha uma casa, não afirma isso. Mas esse homem ele vai. E ele começa a ter um diálogo com Jesus, dizendo para que Jesus não enviasse ele para fora do país. E ele começa a dizer, correndo e adorou, exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não lhes atormente, porque ele dissera: espírito imundo, sai desse homem. E ele perguntou: qual é o teu nome? Quando ele respondeu: Legião. E Legião é uma categoria, é um nome que é dado aos romanos sobre um exército. Legião é um conjunto de soldados de 6.000 homens. Então eram muitos demônios que estavam nesse homem. 6.000 demônios. Um demônio já faz um estrago. Imagine 6.000 em um homem só. O texto, eu gosto muito das narrações de Lucas, que Lucas dá muitos detalhes a respeito dos textos bíblicos. Mas Lucas, ele me dá informações, e por isso que eu me prendi a Lucas, a Marcos, porque esse endemoniado, a Bíblia fala que ele andava de dia e de noite. O demônio é tão sujo que quando ele possui alguém, ele escraviza essa pessoa, ele machuca essa pessoa e ele não dá descanso a essa pessoa. Esse homem andava de dia e de noite gritando entre os sepulcros. Eu imagino que tem crente que não aguenta participar de dois cultos. De dois cultos, não, hoje não começar, não, hoje está daquele jeito. E esse endemoniado era 24 horas. Por quanto tempo? A Bíblia não diz se era 10 anos, 30 anos, 50 anos. A Bíblia não fala quanto tempo esse demônio escravizou esse homem. Mas a Bíblia diz que de dia e de noite ele andava gritando, escravizado. Por que Jesus atravessou o mar para socorrer esse homem? Não era o território de Jesus. Ele tinha o costume de ir. Decápolis era um conjunto de 10 cidades pagãs, onde adorava os deuses pagãos. Jesus não tinha por que ir lá para um homem só. Por que Jesus fez isso? Eu procurei textos bíblicos tentando achar por quê. Quantas vezes Jesus foi de novo lá? Não tem textos bíblicos para isso. Jesus só foi uma única vez nesse lugar para salvar e resgatar um homem. Um homem. E depois de tudo isso, Jesus atende o pedido desse homem, manda os demônios serem expulsos aos porcos, e os porcos se debandam e caem dentro do mar. Quando está acontecendo tudo isso, tem alguém que está vendo isso, está ouvindo essa narrativa que acontece
e esse endemoniado. E quando ele presencia os fatos que está se decorrendo, e como aconteceu que Jesus expulsou os demônios para os porcos, e como os porcos morreram, esse povo correu até a cidade e diz: vem ver o que o homem fez com os porcos. E o texto diz: então saiu o povo para ver o que sucedera ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O engraçado é que quando esse homem ele estava andando de dia e de noite, gritando e fazendo algumas coisas que o texto não diz, mas que a população prendia esse homem com correntes e grilhões, e esse demônio despedaçava. Então eles começaram a se acostumar com esse endemoniado. Esse endemoniado fazia parte da cultura. Eu lembro, quando eu tinha 10 para 11 anos, em Vargem Grande, um homem que andava de dia e de noite. Como eu era criança, eu não sabia se ele tinha algum problema psicológico, mas que ele andava de dia e de noite. E quando ele se cansava, ele pegava uma pedra e se batia nos joelhos. E eu criança, eu perguntava para um adulto: por que ele faz isso? Por que ele se machuca com as pedras? Aí alguém disse: é porque ele se cansa. E quando ele se cansa, ele bate nos joelhos como se as pernas deles fossem inimigas porque ele estivesse cansado. Eu falei: meu Deus do céu. E eu tentando entender com a minha mente de criança por que aquele homem estava naquela situação. E eu perguntava: vó, o que aconteceu com esse homem? E aquele homem fazia parte da cultura daquele bairro. As pessoas davam água, davam um biscoito, davam tudo para ele. Ele não fazia mal a ninguém, ele só ficava andando de dia e de noite. E eu falava: mãe, por que isso aconteceu com ele? Não, filho, a gente não sabe explicar. Há quem diga que a esposa dele, os filhos dele, morreram em um acidente, e ele não aceitou isso e ficou com essa cabeça desse jeito. Existiam várias histórias para dizer por que aquele homem estava assim. Hoje, vendo e lendo esse texto, aquele homem, meu irmão, era um endemoniado. E por que ninguém profetizou na vida daquele homem? Demônio, sai desse homem! Por quê? Porque nós estamos muitas vezes acostumados com isso. Nós estamos acostumados a ver as pessoas vivendo de qualquer jeito, e muitas vezes nós não temos coragem de proclamar Cristo para as pessoas. Esse texto, irmão, ele me perturbou hoje à tarde, porque é um texto que não é costume a gente ver, porque os encontros que Jesus tivera com alguém, muitas vezes essas pessoas vêm ter com Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, se tu quiseres, tu pode me curar. As pessoas tiveram iniciativa, e esse demônio, esse endemoniado, estava do outro lado do mar da Galileia. Jesus foi lá, resgatou esse homem. O mais interessante é que Jesus, o povo expulsa Jesus de lá. Olha, eu peço que o senhor vá, o senhor já causou aqui um transtorno aqui, o senhor já deu um prejuízo de 2.000 porcos. A gente confia no senhor para se retirar da nossa terra, tá? Porque a gente não aguenta mais, é muito prejuízo. E Jesus resolve ir embora. Quando Jesus está entrando no barco, o ex-endemoniado pede para ele: Jesus, eu posso ir contigo, posso te servir, posso te seguir. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus.
E como teve misericórdia de ti. Aleluia. Esse homem, ele tinha uma casa. Ele tinha filhos, sua esposa. Ele tinha alguém. E Jesus, sabendo disso, vai para os judeus e anuncia todas as coisas que Jesus te fez. Eu pergunto, meu irmão, quantas coisas Jesus tem feito para você? O que você tem anunciado a respeito das coisas que Jesus já te fez? Jesus, ele nos tirou do charco de lodo, do lugar de perdição. Estamos diante da mesa do Senhor. Isso aqui significa o que Ele fez por nós. Vai para a tua casa e anuncia todas as coisas que Jesus te fez. Irmãos, eu aprendo muita coisa aqui nessa expressão. Volta para a tua casa e anuncia todas as coisas que eu tenho te feito. Há pessoas que são chamadas para missionar longe. Jesus pega pessoas e manda para a África, manda para outro país, outro lugar, outra cultura. Jesus faz isso. Mas Jesus também, ele chama pessoas para testemunhar dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Como é que nós temos nos comportado como pai, como mãe, como filhos? Como que nós temos testemunhado Cristo na nossa casa? Eu sei que tem pessoas aqui que têm familiares descrentes dentro de casa. Eu sei disso. E a pergunta que eu faço: como temos testemunhado Cristo na nossa casa? Esse endemoniado, ele não passou 3 anos com Jesus, não. Ele não comeu com Jesus. Jesus não partiu o pão e deu um pedaço para ele, não. O único encontro que esse endemoniado teve foi nesse momento. E o que ele tinha? O que ele vai falar de Jesus? A vida dele. A vida dele. Ele foi testemunhar com a vida dele. E eu queria ver o desfecho dessa história. Senhor, cadê o texto que diz que ele ganhou a Decápolis, as 10 cidades? Eu não encontrei. Aí eu resolvi ir para a internet. Israel Clamini. Alguém assiste aqui? Israel Clamini. Israel Clamini, há 4 anos atrás, ela gravou um vídeo em Gadara. E em 1970, os trabalhadores construindo uma estrada em Decápolis, na região de Gadara, encontraram uma igreja. Uma igreja. Ué, mas lá era terra de pessoas que adoravam outros deuses. Como que tinha uma igreja cristã e um tanque de batismo? Aí eu lembrei do texto. Foi o irmão que era endemoniado, que pregou e ganhou muitas almas. Há estudiosos que dizem que o ex-endemoniado de Gadara foi o primeiro missionário aos gentios. Glória a Deus por isso, meu irmão. Foi o primeiro enviado por Jesus aos gentios. E ele ganhou muitas pessoas lá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O que temos testemunhado nesses últimos dias, meus irmãos? Como o que temos feito para que as pessoas vejam Cristo em nós? A maior pregação não é alguém que vem aqui no púlpito, abre um texto, arruma um texto elaboradamente e prega. A melhor pregação, melhor e maior pregação é com a tua vida. Aleluia. É quando você vai no seu
quando você conversa com pessoas externas, na tua escola, aquele que fazem algum curso ou faculdade, ou ainda estão estudando, o maior testemunho é a tua vida, meu irmão. Não se surpreenda quando chegarmos no céu e encontrarmos um monte de pessoas que aceitaram Jesus, porque diz: eu vi a irmã Cláudia. A irmã Cláudia tinha cara de crente, caminhar de crente, roupa de crente. Falei: rapaz, essa não é crente. E começou a observar ela. Disse: rapaz, se eu vou ser crente, eu quero ser crente igual a irmã Cláudia. O nosso testemunho, ele fala mais do que muitas coisas. Então, tenha o cuidado de se comportar e de levar Cristo ao mundo através da sua vida. Tem pessoas que falam: eu vou fazer algo, eu não sei pregar. Outros dizem: eu não sei cantar. Está tudo certo. Ninguém precisa saber de tudo. O único completo aqui é o Marquinhos que canta, prega, evangeliza. Mas enfim, esses não é regra. Mas prega com sua vida. Aleluia. Seja um exemplo dos fiéis. Já é 7h30, eu tinha algumas coisas, mas eu não quero acabar. Acho que você entendeu isso. Eu acho que você entendeu isso. Amém ou não amém? Amém. Jesus, ele salvou aquele homem. Fez uma coisa que ele não tinha feito para resgatar o homem. E esse homem ganhou vidas com o seu testemunho. Que eu e você, a partir dessa noite, dizer: se eu até hoje eu não andei como crente, se eu não me comportei como crente, se eu não tive amizades que me proclamavam Cristo, a partir de hoje eu vou tomar a decisão. E a partir de hoje, diante da mesa do Senhor, eu vou reconhecer o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Cristo que fez por mim. E a partir disso eu vou validar e dizer: eu não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo. Amém, amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.